Estamos de volta aqui para o segundo bloco e para você que chegou agora aí, o Cidadania e Socialismo hoje está num formato, digamos assim, fora do seu formato normal, né? Conforme eu falei no primeiro bloco, nós estaríamos recebendo 2 estudantes dirigentes da UNE para fazer um debate sobre movimento estudantil, né, que eu considero muito importante trazer esse tema aí para a juventude de Cabo Frio, mas infelizmente os nossos companheiros tiveram um problema no caminho para Cabo Frio e não puderam participar do programa de hoje, né? Nós vamos remarcar essa entrevista muito importante, que eu considero um assunto muito importante, para um próximo programa e vamos debatê-lo aqui no Cidadania e Socialismo. E nós estamos aproveitando a oportunidade para ter, né, um contato mais direto, conversarmos sobre algumas questões da cidade e, se for o caso, até provocada pelos nossos telespectadores, né? A Renata aqui entrou e falou e fez um comentário sobre o carnaval, né? A gente fez um comentário objetivo. E um ouvinte aqui que se intitula, né, como Ponto Certo, fez o comentário sobre a questão da poluição da Lagoa de Araruama, que ele considera um fato realmente importante para a nossa cidade. E é evidente, essa história da poluição da lagoa, ela tem um ponto inicial, né? A gente não sabe aonde vai dar o ponto final, né? A visão que a gente tem realmente do futuro não é dos mais auspiciosos para a Lagoa de Araruama, até porque as medidas que têm sido tomadas pelas autoridades têm sido medidas paliativas, né, medidas de baixo investimento e que não resolvem de uma forma definitiva, mesmo que a longo prazo, a questão da poluição da lagoa. Conforme eu falei, ela tem um início da década de 80, mais precisamente lá pelo ano de 82, 83, quando, através de um contrato, o governo do estado e a concessionária de serviços públicos na área de água e esgoto, que ainda não era a Prolagos, né, que a Prolagos veio num processo mais à frente de privatização, estabeleceu que a coleta de esgoto na cidade seria feita de forma casada, de forma compactuada com a rede pluvial, que é a rede para escoar a chuva para a lagoa. Então, essa decisão, sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista político, ela hoje se transformou num desastre ambiental, conforme a gente está vendo aí na foto. Eu peço que de vez em quando a produção coloque a foto, né, alternando com a minha fala, que é para a gente chamar realmente a atenção para esse drama que a cidade vive hoje. E esse tratamento, ele pega tanto a rede pluvial quanto a rede de esgoto gerada, quer dizer, o esgoto sanitário e aquele esgoto provocado pela cozinha, né, que forma aquele lixo doméstico pela cozinha, que é, inclusive, segundo alguns ambientalistas, mais poluentes ainda do que a própria questão fecal, né? A própria questão das fezes, né? O esgoto de cozinha, ele traz mais poluentes, como o fósforo, por exemplo, que é altamente poluidor e desequilibra o meio ambiente, desequilibra a questão hídrica da lagoa. E essa rede de tratamento de esgoto a tempo seco, ela provocou realmente que o esgoto fosse de forma in natura para a lagoa quando chove, porque as comportas são abertas, né, que fazem o vazamento, e aí o esgoto vai junto com a água de chuva, que é a tal rede pluvial, e vai in natura para a lagoa e causa esse desequilíbrio que nós todos estamos vendo aí. Quer dizer, isso foi uma decisão política e decisão ambiental pelos governantes da época, conforme eu falei, ela foi tomada numa decisão de governo do estado com a concessionária, mas é evidente, né, que teve a conivência da autoridade municipal. Porque se a autoridade municipal, naquele momento, provocasse esse debate e fizesse com que a sociedade de Cabo Frio, que fizesse com que os órgãos de meio ambiente local, que fizesse com que os ambientalistas locais participassem, certamente ele teria conseguido fazer com que tanto o Estado e a concessionária pensassem 2, 3 ou 4 vezes antes de implantar esse projeto. Então, na época, era o governo do prefeito Alain Corrêa, né, e permitiu-se que esse projeto fosse implantado. Passaram-se outros governos, José Bonifácio, Ivo Saldanha, Marquinhos Mendes, e tudo continuou como está. Você não vê nenhum esforço efetivo, nem da autoridade municipal, e nem da autoridade estadual, e nem dos órgãos
ambientais do Estado. Hoje nós temos o INEA, né, que tem feito algumas medidas paliativas, mas segundo alguns ambientalistas, mente em várias questões, né, como foi o caso daquela mortandade recente que teve, que gerou inclusive uma audiência pública na Câmara de Vereadores de São Pedro Aldeia, né, onde se apresentou inúmeras razões que evidentemente não convenceram nem o conjunto da sociedade da região dos lagos e nem os ambientalistas locais para justificar aquela mortandade que prejudicou inclusive os pescadores que vivem dessa atividade econômica, né? E hoje, inclusive, né, Fabrício, houve uma reunião dos pescadores em Araruama, né, com a Autoridade Municipal de Araruama. Eu acho muito importante os pescadores se manifestarem com relação a isso. As colônias de pescadores, ela tem essa tarefa, essa missão de levar adiante essa luta e ser uma das situações, um dos porta-vozes, né, da população para gritar e trazer esse problema, porque chega de omissão com relação a essa questão. Essa questão precisa ser olhada com a seriedade que ela merece, porque a questão da atividade turística depende da Lagoa de Araruama. A atividade turística significa geração de emprego e renda, que é tão carente em nossa cidade. E a Lagoa, em melhores condições, atrairia o tal turismo de qualidade, que a gente se ressente aqui na região dos lagos, né? Então é importante que as autoridades prestem mais atenção a essa questão e, caso elas não prestem atenção, a população tem que estar atenta para que troque o projeto político que governa as ações, porque atrás da autoridade política é que vai existir a ação política, para que essa situação seja melhorada, seja minorada e, ao longo do tempo, a gente possa entrar num processo de recuperação. Porque do jeito que está hoje, degradado, do jeito que a questão hídrica, a lagoa hoje, ela está degradada, isso não vai se resolver de uma hora para outra. É preciso que haja, inclusive, um fórum, né, chamando os ambientalistas da cidade para que se apresente um documento com alternativas, né? Há, inclusive, observadores, pessoas da cidade que reclamam dessa omissão, né, de pessoas. Alguns realmente se manifestam, né? Evidentemente que às vezes não tem um espaço adequado na mídia para colocar isso de uma forma mais clara, mas nós temos aqui o PV, temos hoje inclusive o PSOL também, que defende o meio ambiente, temos a Assaerla, que é uma associação, né, dos engenheiros, que também se manifesta às vezes sobre esse ponto. Eu acho que é um momento, a associação comercial, né, já que os negócios do turismo impactam o comércio local, então eu acho que é chegado o momento de se fazer uma reunião, movimentar esses setores que são influentes na cidade e que se faça um documento que se apresente soluções para o poder público. Porque é importante isso, que a sociedade também aprenda a se manifestar. Não aceitar apenas que o poder público tem que resolver toda essa questão, né? É nessa luta cotidiana, que é inclusive um assunto que a gente fala aqui sempre no programa, é através dessa participação, desse ativismo social, é que a gente às vezes consegue realizar mudanças. É por isso que o nosso programa sempre incentiva essa participação do cidadão, né, que participe ou da sua associação de moradores do seu bairro, ou de uma ONG séria que trate de alguma questão que você se interesse, o meio ambiente é apenas uma delas, que participe do seu sindicato de classe, e aqueles que gostam, que têm uma veia, que gostam de participar do processo político, que participe através de um partido político. Porque esses instrumentos, essas entidades da sociedade, são instrumentos que podem realizar mudanças. Se for bem organizado, se surgir boas ideias e se for organizado, né? O Marx tem uma frase, o filósofo Karl Marx, que diz que uma situação só se torna uma realidade a partir do momento que ela ganha as massas organizadas. Né? Essas questões são muito importantes de ser observadas pela sociedade, né? Eu poderia citar também uma citação muito interessante de um outro filósofo socialista italiano, Antonio Gramsci, onde ele diz uma coisa muito interessante.